Olá, meu nome é Valesca, faço parte do PET Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia e hoje estou aqui para compartilhar uma dica para você que precisa fazer e declarar o imposto de renda de pessoa física até o dia 29 de abril deste ano e paga ou recebe pensão alimentícia. Primeiramente, há dois termos muito importantes para quem precisa declarar a pensão alimentícia: o dependente e o alimentando. Normalmente, quem é dependente não pode ser alimentando na mesma declaração. Pais separados, por exemplo, e que pagam pensão alimentícia aos filhos e ou ao ex-cônjuge devem estar atentos, pois, se o pai paga pensão para o filho, ele deve constar como alimentando na declaração do pai. Já na declaração da mãe, o mesmo filho entra como dependente. Vale ressaltar que os valores recebidos como pensão são considerados rendimentos tributáveis para quem recebe e dedução para quem paga. A principal vantagem de incluir dependentes ou alimentando na declaração é a possibilidade de abater as despesas com eles do cálculo do imposto de renda. Essa vantagem, porém, só acontece para o pai ou para a mãe que faz a declaração pelo modelo completo. Lembrando que a declaração completa é indicada para os contribuintes com muitas despesas para deduzir. Caso a soma das deduções exceda o valor de R$ 16.754,34 do modelo simplificado, o contribuinte deve fazer a declaração completa. É preciso tomar alguns cuidados para evitar lançar a mesma despesa nas declarações dos dois pais, o que é proibido, ou esquecer de declarar o recebimento da pensão alimentícia do filho. Mas então, quem pode ser dependente? O dependente é a pessoa que se encaixa em uma das definições dadas na tabela de dependentes da Receita Federal. Podendo ser o cônjuge ou companheiro de união estável, filhos e enteados de até 21 anos ou de qualquer idade se forem incapacitados para trabalhar, ou de até 24 anos se estiverem cursando o ensino superior. Irmãos, netos e bisnetos de até 21 anos, desde que você tenha guarda judicial, ou se encaixe nos critérios elencados anteriormente. Outros menores de idade que você crie e eduque, desde que tenha guarda judicial deles. Pais, avós e bisavós, desde que tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, de até R$ 22.559,70 em 2021. Sogros também podem entrar na sua declaração, mas somente se você declara seu cônjuge como dependente. A mesma regra de limite de rendimento dos pais se aplica aos sogros. Pessoa incapaz, que, segundo a própria Receita, essa categoria inclui os menores de 16 anos, aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o discernimento necessário para viver em sociedade e que não conseguem exprimir suas vontades, ainda que em motivos passageiros. Os dependentes do cônjuge, somente se o cônjuge for declarado como dependente. Filhos casados ou em união estável, mas nesse caso, os cônjuges dos filhos também podem entrar como dependentes. Parentes falecidos em 2021. Se você possuía algum parente que se encaixava nos critérios de dependente, mas essa pessoa faleceu em 2021, ela pode entrar sim na sua declaração de imposto de renda de 2022. Outros casos são dependentes que não moram no Brasil, mas que se encaixam em algum dos critérios acima, e ex-cônjuges e filhos que recebam pensão alimentícia. Mas então, como incluir um dependente na declaração? Para informar os dados de um dependente no Programa de Imposto de Renda de 2022, basta abrir a ficha Dependentes, localizada na coluna do lado esquerdo da tela do programa. Em seguida, clique em Novo e escolha o tipo de dependente. E informe o CPF, nome e data de nascimento. A partir da declaração deste ano, a Receita também pedirá para informar o celular e o e-mail do dependente, quando ele tiver, e para confirmar se o dependente reside ou não com o titular da declaração. Por fim, clique em OK e repita o procedimento para cada dependente que deseja incluir na sua declaração.
Vale lembrar, como já dito, que as despesas como saúde, educação e previdência privada de dependentes podem entrar sim na declaração e ajudam a aumentar a restituição ou reduzir o imposto de renda a ser pago pelo contribuinte em 2022. Dessa forma, é preciso considerar as eventuais rendas recebidas por eles. Entram no cálculo pensão alimentícia, aposentadoria, renda de aluguel e etc. Essas receitas irão se somar à renda do contribuinte, elevando a base de cálculo do imposto de renda, ao incluir dependentes na sua declaração. Quem pode ser alimentando? O alimentando é o beneficiário da pensão alimentícia, judicial ou decidida num acordo feito por escritura pública. Pode ser uma criança ou um adulto, a ex-mulher ou ex-marido, um filho ou um parente qualquer. Se o juiz decidiu que alguém necessita da pensão alimentícia, ele é, sim, um alimentando. A pessoa que paga a pensão pode incluir o alimentando na sua declaração. A única situação em que o filho pode aparecer ao mesmo tempo como alimentando e dependente na declaração de um dos pais é no ano da publicação da sentença judicial determinando o pagamento da pensão alimentícia. Por exemplo, o filho era dependente do pai até março, e em abril sai a sentença que manda o pai pagar a pensão alimentícia para o filho. A partir de abril, o filho torna-se alimentando. Olá, meu nome é Luana, faço parte do PET Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia e estou aqui para dar continuidade à dica do PET Contábeis para você que precisa fazer e entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física até 29 de abril e que precise declarar o pagamento ou recebimento de pensão alimentícia. O rendimento recebido a título de pensão está sujeito ao recolhimento mensal, o carnê-leão, e a tributação na declaração de ajuste anual. O contribuinte do imposto, ele é beneficiário da pensão, ainda que tenha sido paga ao seu representante legal. Se o representante legal colocar como dependente, ele deve inserir como tributável. E o representante ele pode apresentar a declaração separadamente no nome do dependente. Isso pode deduzir quando inclui dependentes na declaração ou alimentantes. Pode-se deduzir a pensão alimentícia paga judicialmente, por acordo ou por decisão judicial, e também gastos com educação e saúde do dependente ou alimentando. No caso das despesas com educação, tem um limite de R$ 3.561,50 por dependente incluído na declaração no ano. As despesas com saúde, elas não têm limite, mas só que elas precisam de comprovantes, ou recibos ou notas fiscais em nome do dependente. No caso do alimentando, quem paga a pensão alimentícia pode deduzir esse valor da sua declaração. Gastos que não são dedutíveis de quem paga a pensão são os aluguéis, condomínios, transporte e previdência privada, mesmo que isso foi decidido judicialmente. Um alerta aos pais: se o pai declara o filho como alimentando e também é responsável pelas despesas citadas antes, ele pode abater essas despesas em sua declaração. Entretanto, a mãe que declara o filho como dependente não pode abater as mesmas despesas pagas e declaradas pelo pai. Diante disso, faz-se necessário que a mãe declare o recebimento da pensão pelo filho, utilizando a ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física pelos Dependentes. Como incluir um alimentando? Para informar os dados de um alimentando no programa, na página inicial, depois que você coloca o seu CPF e os seus dados na identificação do contribuinte, você vai na aba Alimentando, localizada na coluna do lado esquerdo da tela do programa, e em seguida clique em Novo. Na próxima tela, informe o CPF, o nome, a data de nascimento e se o alimentando reside no Brasil ou no exterior e clique em OK. Repita esse mesmo procedimento para cada alimentando que você deseja incluir na sua declaração e eles vão aparecer desse formato que está aparecendo no slide. Agora, para incluir os pagamentos efetuados tanto com pensões quanto com despesas, basta selecionar pagamentos efetuados na coluna do lado esquerdo da tela do programa, clicar em Novo e selecionar o código da despesa nessa setinha para baixo. Por exemplo, planos de saúde, que é o 26. Selecione de quem que é a despesa, a sua, que é o titular, do dependente ou do alimentando, e já vai aparecer
nesse formato, o nome do alimentando, você vai selecionar qual é o alimentando, colocar o CNPJ da operadora do plano de saúde, o nome dessa empresa e a descrição do plano. Embaixo, colocar o valor pago e se teve alguma dedução ou valor reembolsado, por exemplo, pela empresa ou algo assim. E depois disso é só clicar em OK. Ele vai aparecer do mesmo jeito depois que apertar em OK. Agora, para quem recebe a pensão, como deve declarar? Na coluna do lado esquerdo, selecione rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, clique em Novo, coloque as informações, pode ser CPF ou CNPJ, tá? Então, no caso de mães que receberam dos pais ou dos filhos que receberam dos pais, coloca o CNPJ do pai. Coloca o nome de quem pagou, qual o montante anual e também se tiver 13º, pode colocar em 13º salário. Após isso, aperte OK e ele vai aparecer essa página. Agora, para quem paga a pensão alimentícia, na coluna do lado esquerdo, clique em Pagamentos efetuados, Novo, e selecione um dos códigos para a pensão alimentícia. Depois de preencher os dados, colocar o nome do alimentando, colocar a descrição, o valor pago, apertar o botão de OK e ele vai aparecer desse formato. Espero ter ajudado, mas se você tiver outras dúvidas, acesse os outros vídeos da série Dicas PET Ciências Contábeis UFO para o Imposto de Renda de Pessoa Física no nosso site ou em nossas redes sociais. Você também pode acessar o Perguntão da Receita Federal. Os links estão na descrição do vídeo. Se ainda precisar de ajuda, procure um contador. Evite multas e penalidades. Entregue sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física até 29 de abril, às 11h59. Não deixe para a última hora.